Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Descomplica, para descomplicar o seu dia a dia. Estamos com a nossa integrante diva, linda e maravilhosa, Leidiane Malini. Tudo bem, doutora Leidiane? Tudo ótimo, um prazer estar aqui de novo. Vamos descomplicar esse direito condominial hoje? Claro! E estamos aqui também com a nossa musa fitness, gente, Paulinha Sabino. Olá, tudo bem, doutora Paulinha? Sandra, tudo jóia? A nossa musa linda e maravilhosa, doutora Ana Calazans. Sempre um Tudo bem, prazer. doutora Ana? Já estava morrendo de saudades. Eu também. E hoje nosso entrevistado é o doutor Fábio Fioretti, que vai falar um pouquinho aí para descomplicar o seu direito à cidadania italiana. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo ótimo, prazer estar aqui no seu programa. Prazer nosso. E vamos tentar aí descomplicar no que se refere à cidadania italiana. Com certeza. Doutor Fábio, conta aqui um pouquinho pra gente como o doutor entrou nessa questão da cidadania italiana. Eu sou de descendência de família italiana e em 2013 eu comecei a pesquisar sobre a minha família, a minha origem. E finalmente eu consegui toda a linhagem da minha família, a documentação necessária. Em 2014, então, foi dada entrada no meu processo de cidadania via Consulado do Rio e lá eu consegui a cidadania italiana e depois transferi ela para o meu filho. E depois disso eu vi que tinha um grande nicho aqui no estado. Aqui no estado existem aproximadamente 1,5 milhão de descendentes de italianos. Então muita gente gostaria de obter e não sabia como, né? Então eu me especializei na matéria e hoje eu presto esse serviço de assessoria e consultoria aos interessados em obter a cidadania italiana. E como é que a gente faz para obter essa cidadania? Primeiro de tudo, você deve ter um italiano na sua linhagem de hereditariedade. Seja ele seu avô, bisavô, trisavô, o que for. Você tendo esse italiano, você deve ter todas as certidões por geração, nascimento, casamento e óbito, até chegar a você. Essa é a documentação legal que o governo italiano exige para comprovar a sua ascendência italiana. E doutor, em relação a custos, é muito alto? Como que funciona? Existem dois tipos de processo de cidadania italiana. Existe um processo que ele é administrativo, feito no Consulado do Rio de Janeiro, que é o consulado que atende aqui o estado, e um outro processo que é feito de forma judicial na Itália. O judicial ele é necessário quando existem mulheres na linhagem hereditária. Tendo homens, sempre homens, você pode fazer o administrativo. Então existem custos financeiros que podem ir de a partir de R$5.000 a R$20.000, dependendo, ou até mais um pouco, se for feito na Itália. O advogado italiano ele cobra em euros, né? Então, convertendo para os nossos reais aqui, pobres reais, aí ficava encarecendo um pouco. Mas é tudo assim parcelado, não é assim complicado. Dá para descomplicar bem e conseguir a cidadania. Doutor, em relação a esses documentos que você falou, você presta essa assessoria para poder desenterrar esses documentos? Nosso escritório também presta esse serviço. Mas, primeiro de tudo, é você fazer a sua árvore genealógica, do seu italiano até chegar a você. Porque aí nós vamos conhecer por gerações quem são as pessoas que vieram integrando a sua linha hereditária. E normalmente como que a gente orienta? Que busca os parentes, os tios, os mais antigos, né? Porque esses vão saber normalmente onde estão as certidões. Mas se você não souber, nós também prestamos esse serviço de busca de certidões, que no caso seria o registro civil aqui no Brasil e também na Itália. Lembrando que a certidão italiana é o documento mais importante, porque é o italiano que vai te transferir a cidadania. Então essa certidão italiana, você deve tê-la, seja ela de batismo ou de registro civil, porque sem ela não tem processo de cidadania italiana, seja judicial, seja administrativo. Doutor, poderiam citar quais são essas certidões para quem está em casa poder entender melhor? As certidões que o governo italiano exige são sempre as certidões de nascimento, de casamento e de óbito, por geração. Do seu bisavô, do seu avô, seus pais, se o seu pai ou sua mãe, assim for, dependendo da linha hereditária, até chegar a você.
Agora, um detalhe importante é que se nessa linhagem também alguém, porventura, que era casado, divorciou ou separou judicialmente, também é necessário. Parte desses processos judiciais deverão integrar o pedido de cidadania, que é uma exigência do governo italiano. Doutor, descomplica um pouquinho uma dúvida minha aqui. Qual a diferença entre ser naturalizado e ser cidadão? O cidadão é um direito que vem da Constituição italiana, ou seja, todo o cidadão que tenha um italiano na sua linha hereditária, ele tem direito à cidadania, seja via administrativa, seja via judicial. Já a naturalização é o governo italiano que ele vai decidir se ele quer se naturalizar ou não. Uma situação que ele vai examinar, existe uma documentação necessária, se tratando de especificamente de cidadania italiana, no caso o brasileiro, que é cônjuge de um italiano, porque a cidadania não passa para o cônjuge, ele só passa de pai para filho. Então o cônjuge ele pode buscar a cidadania via naturalização, que é um processo diferente. Ele é feito todo de forma digitalizada, a documentação que exige o governo. Ela é enviada para o Tribunal de Roma, e o Ministério do Interior romano vai examinar a viabilidade, ele quer te conceder ou não a naturalização. Se ele te conceder a naturalização, esse processo retorna, no caso, via Consulado do Rio de Janeiro. O consulado vai marcar um dia para você ir até lá. Aí você tem que jurar a bandeira italiana. E então, o procedimento final, você vai assinar a documentação e você se torna cidadão italiano por naturalização. Às vezes a gente vê algumas situações também, por exemplo, jogadores de futebol que vão para a Itália, assim, é uma conveniência do governo italiano naturalizar aquele jogador para tê-lo no seu time de vôlei, no seu time de futebol. O governo italiano decide se ele quer naturalizar ou não. Já a cidadania não, é um direito que vem da Constituição italiana a todo aquele que tem um filho, alguém que nasceu na Itália. E se o meu marido já tiver a cidadania, suponhamos, e eu queira pedir, existe um prazo? Hoje em dia, para você pedir a cidadania, no caso você sendo casada, existe a necessidade de você ser 3 anos de casado, ou esse prazo diminui pela metade se você tiver filhos. A grande dificuldade hoje é que você deve ter conhecimento da língua italiana. É um pressuposto para você conseguir a cidadania, via naturalização. Antigamente não existia necessidade disso. Você juntava alguns documentos e você conseguia a cidadania. Hoje não. Hoje você precisa falar italiano, ter conhecimento da língua italiana, vai fazer uma prova de proficiência que fala, e você deve ter aprovado nessa prova, porque essa prova gera um certificado. Esse certificado é um dos documentos essenciais para você então conseguir a sua naturalização. Existem vários projetos de lei na Itália, um deles também quer estender isso à própria questão da cidadania, porque qualquer pessoa que tem um ascendente italiano pode pedir a cidadania, e muitos vão lá sem nenhum interesse, simplesmente para ter. Então eles estão fazendo isso também, pensam em fazer isso para que seja obrigatório a todos que queiram se tornar cidadão italiano, conheça a língua, conheça a história da Itália, que é muito vasta, entendeu? Então, se você quer ser italiano, você tem que conhecer a história da Itália. Mais que justo, né, gente? Viu como vale a pena saber sobre os seus direitos sobre cidadania italiana? Então, fiquem ligadinhos aí que a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e já voltamos. Fala, minha amiga Sandra. Fiquei muito feliz em saber que Leidiane Malini está aí com você no Descomplica Espírito Santo. Show de bola! Você está muito bem assistida com uma das melhores advogadas do setor do direito condominial em nosso estado. Um grande abraço e fique com Deus. Vai que é sua, Leidiane! No computador. Começamos com o governador do Espírito Santo. Tablet. Celular. Em Vitória, no Espírito Santo. E na TV. Descomplica. Você vê jornalismo. No Espírito Santo. Entretenimento. E Rede TV. Acesse nosso site e nossas redes sociais, porque a Rede TV é muito mais que TV.
dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde. Caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Picanha na chapa, churrascaria. Essa é picanha mesmo. Estamos de volta e vamos continuar esse bate-papo maravilhoso com o Dr. Fábio Fioretti. E quais as vantagens de se obter a cidadania italiana? As vantagens, entendo, são muitas. Veja, hoje o passaporte italiano ele é o quinto mais assim, poderoso do mundo. Entendeu? Ele é assim, altamente reconhecido. Se você se tornar cidadã italiana, você pode morar, estudar, trabalhar em qualquer país da comunidade europeia. Na Itália, você pode ter todo o acesso à saúde italiana, como se fosse o nosso SUS aqui, você tem direito a isso. Outra situação importante, existe um convênio entre o INSS Brasil com o INSS, que também chama INSS na Itália. Você pode transferir o que você pagou aqui para a Itália e ser aposentado depois na Itália, entendeu? Caso queira, entendeu? Então, a questão aí de viabilidade, né, de quanto seria a sua remuneração na Itália, mas também existe essa possibilidade. Uma outra vantagem importante, eu recebo muito cliente interessado em investir nos Estados Unidos para gerar green card. Hoje, um cidadão brasileiro ele precisa de $500 mil para fazer um investimento nos Estados Unidos e gerar a possibilidade de ter um green card. Para o cidadão italiano, esse valor seria de $50 mil. 10%, Considerável. né? Uma vantagem que eu penso assim ser bem viável. Qual o prazo para a gente conseguir essa cidadania? Vai depender se seu processo é administrativo ou é judicial. Vai depender se você tem todas as certidões, se você não tem todas as certidões. Se essas certidões eventualmente têm erros de grafia. Muitas vezes o cidadão chegava no Brasil e quando ele chegava no Porto do Rio, por exemplo, ele falava o nome dele, falava em italiano. Sim. E a pessoa que recebia aqui no Brasil não entendia o que ele falava e escrevia o que ele ouviu. E aquele era o documento de entrada dele no Brasil. Então o que acontecia? Muitas pessoas trocavam os nomes, não escreviam certo. Por exemplo, a minha trisavó, ela se chamava Luídia. Ela virou Lúcia aqui no Brasil, entendeu? Então essas variações existem muito, entendeu? É importante fazer uma averiguação de todas essas certidões, havendo essas irregularidades, elas têm que ser corrigidas e seguir a grafia italiana. Quando a gente tem os processos administrativos que eles são negados por falta de documentação, eles dão algum prazo para você juntar essa documentação ou já nega de vez se você tem que entrar com outro processo? Esse é um grande problema que existe quando as pessoas resolvem fazer por si só o processo da cidadania. Eles não verificam essa questão de grafia que eu acabei de falar aqui, de nomes, essa situação, pegam as certidões e levam ao consulado. Chegando ao consulado, ele vai verificar essa situação. Se tiver em desacordo, não é que eles negam, eles vão criar exigências, informar o que você precisa fazer, te devolver aquela documentação. Normalmente eles pedem um prazo aí de 2 meses, 3 meses mais ou menos, para que você consiga desenrolar, vamos dizer, descomplicar aquela documentação. E então você volta, isso é feito por e-mail, você manda um e-mail para o consulado, ele te reagenda, porque toda a situação do consulado é via agendamento. Você não pode pegar a sua documentação, cheguei no consulado, não. É tudo via agendamento e eles agendam 12 pessoas por dia, não mais do que isso. Então, se nesse dia você não conseguir por alguma exigência, você retorna, faz a situação de resolver a exigência que eles criaram e então você retorna ao consulado. Se tiver tudo certo, eles vão aceitar. Se ainda não, assim não estiver tudo certo, eles devolvem. Não soube de nenhum caso até hoje que eles tivessem negado, entendeu? Porque pode demorar e a pessoa
e tentando até que consegue chegar no funil de ter a documentação certa. Doutor Fábio, para finalizar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que o doutor deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo em casa. O que eu poderia deixar de dica aqui, uma sugestão, é que quem tem esse direito hoje para a cidadania, que o exerça. Porque assim como no Brasil, na Itália, existem muitos projetos de lei que querem limitar ao neto a situação da cidadania, muitos de não dar mais a cidadania para quem não mora na Itália. Então, se a sua família tem um cidadão italiano nela, se você tem direito à cidadania, eu sugiro que você exerça esse direito, porque pode ser que no futuro, não sei quanto tempo, esse direito não exista mais e você vai morrer de remorso de não ter conseguido algo que hoje é propício a você e por qualquer motivo lá da mudança da legislação italiana vai deixar de ser. Gente, viu aqui o passaporte do Dr. Fábio? Então você em casa também poderá conseguir o seu, ó. Estudar, trabalhar, morar. Procure o Dr. Fábio aí, vamos descomplicar. Amei a entrevista de hoje, Dr. Fábio. E vocês? Adorei, super maravilhoso. As portas ficarão sempre abertas para o doutor. Nós amamos as suas dicas e vamos descomplicar. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. No programa Descomplica com a doutora Sandra Grazi. Beijinho, sucesso, boa sorte para todos vocês. Amo assistir vocês. Vocês estão de parabéns. Eu não perco um. Tem estacionamento? Tem bom atendimento? Tudo limpo, prático e organizado? Tem festa de aniversário? Tem acompanhamento e tem a melhor picanha na chapa da região. Churrascaria Trevo, passando em venda nova, a sua parada obrigatória. Olá, estamos aqui em Portugal e a gente também assiste Descomplica. Com a internet a gente pode ver em qualquer lugar. Beijinhos! Dores nos pés? A Tecpropel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Olá, mulheres! Estamos de volta com mais um Descomplica a Saúde da Mulher. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, as fissuras vaginais. Fissuras são aquelas rachaduras que aparecem na entrada da vagina, que a gente chama de introito, geralmente após a relação sexual. Elas podem ser muito pequenas, mas extremamente dolorosas. Quando elas acontecem de vez em quando, após uma relação mais intensa, isso é normal. Mas quando elas passam a acontecer com muita frequência, isso tem que ser investigado e tratado. A maioria das vezes, a causa é uma falta de lubrificação, é uma perda dos hormônios, que pode ser causado pelo uso prolongado de contraceptivos, que pode ser do envelhecimento natural e da menopausa. Independente da causa, é importante a gente saber que existe tratamento. Não podemos deixar que ela fique cicatrizando espontaneamente todas as vezes, porque isso pode causar uma fibrose, que é uma cicatriz mais grossa, e gerar problemas muito mais sérios. Então, se você tem essas rachaduras depois da relação sexual que ardem quando você faz xixi, não deixe de procurar o seu ginecologista. A sua saúde íntima importa. Seja sempre a sua maior prioridade. Olá pessoal,
No quadro de hoje, nós vamos diferenciar os dois tipos de preenchedores existentes no mercado: o polimetilmetacrilato, o famoso PMMA, e o ácido hialurônico. Acompanhe com a gente. O ácido hialurônico, ele é um preenchedor utilizado em sua grande maioria na face, por ser mais fácil de retirá-lo caso a pessoa não goste ou tenha algum efeito colateral. Tem uma enzima que chama hialuronidase e ela é aplicada dissolvendo completamente o produto que a gente utilizou. A diferença entre o polimetilmetacrilato ou o PMMA é que ele, 30%, 10% ou a concentração que o fabricante especifica na caixa, não é absorvido. Apenas a carbometilcelulose, que é o veículo que ele é injetado no corpo, absorve, porém o restante é para sempre. Então tem que se pensar bem qual a quantidade, aonde aplicar e qual, principalmente de tudo, qual profissional vocês vão procurar para injetar uma substância que é definitiva no corpo de vocês. Geralmente, o PMMA é indicado para os preenchimentos mais profundos, tipo maçã do rosto, ângulo de mandíbula, nariz. Não são indicados para planos superficiais e rugas superficiais, porque eles nodulam, aparecem muitos nódulos e a queixa é justamente essa. Não fica um resultado bom e pode ter até necrose da área aplicada. Cuidado, pessoal! Por isso, pessoal, procure um profissional capacitado e adequado para poder fazer a avaliação e ver qual o tipo de preenchedor, qual a área que vocês precisam, para que depois a gente não tenha os efeitos indesejados e permanentes. Eu estou falando de coisas que a gente não consegue mudar. Se precisar, pode contar comigo nas redes sociais, eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Até mais, até o próximo Descomplica a Autoestima. Olá pessoal, no quadro Descomplica Condomínio de hoje nós vamos falar sobre portaria virtual. Um tema que tem ganhado muita relevância, principalmente a partir de 2016, quando infelizmente o nosso país entrou nessa crise econômica que estamos vivendo até hoje. Por óbvio, a contratação de um sistema de portaria virtual tem como consequência uma grande redução no valor da taxa de condomínio, uma vez que o funcionário, seja ele contratação direta ou alocado no condomínio através de uma empresa de terceirização de mão de obra, representa cerca de 60% do valor da cota condominial. Entretanto, para além da análise contratual, uma vez que esses contratos de portaria virtual, via de regra, têm cláusulas leoninas, ou seja, cláusulas que tornam praticamente impossíveis a rescisão de contrato, o condomínio precisa analisar questões práticas, como a vocação, o perfil de condôminos que ali residem, porque no sistema de portaria eletrônico, a pessoa ela tem uma senha de acesso ou ela precisa deixar pré-autorizada a entrada de algum visitante. E no caso de um condômino que passar mal? Se ele não tem tempo de avisar a portaria que ligou para um amigo. Assim, o condomínio, antes de optar pela contratação de um sistema de portaria virtual, deve analisar com muita cautela se realmente aquele serviço se enquadra no perfil daquele condomínio, evitando que a economia financeira se torne às vezes na perda de uma vida humana. Então, essa é a dica de hoje. Tenha muito cuidado na hora de fazer essa alteração da modalidade de funcionário físico ali para o virtual. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um quadro Descomplica Condomínio. Até a próxima! E aí, vamos descomplicar? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos. A maioria dos casais não conversam. 99% dos clientes que eu atendo no escritório chegam se divorciando, às vezes nem sabem o porquê está se divorciando. Então hoje eu quero dar algumas dicas para você descomplicar o seu relacionamento e para que ele seja um pouco mais duradouro. As dicas são muito simples. Por exemplo, você precisa ter um tempo de qualidade com o seu parceiro. Se você ficar muito no celular, no horário de almoço, no horário de janta, então pare um pouquinho, preste atenção e
olho no olho do seu marido, do seu esposo, do seu namorado. Tenho certeza que ele vai sentir, ela vai sentir a diferença. Outra dica também é a palavra de afirmação. O quanto você tem elogiado seu esposo, sua esposa, ou até mesmo em algum projeto que ele tem ou que ela tenha, toque no ombro e fala, tô contigo. Outra palavra de afirmação, por exemplo, é presentes. Você pode presentear o seu companheiro com um jantar, com um almoço, uma flor, um recadinho, uma mensagem, uma ligação ao longo do dia. Também faz toda a diferença no seu relacionamento. E por fim, é um abraço, um beijo. Às vezes a gente passa uma semana tão corrida e esquece de simplesmente dar um abraço. Às vezes o seu esposo, sua esposa só está precisando daquele abraço. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença ao longo aí da sua jornada no seu relacionamento. Eu digo isso porque os casais que chegam até o escritório para se divorciarem, às vezes esquecem desses pequenos detalhes. Às vezes eles dão um recomeço, mas às vezes não tem jeito. Então, para que você não chegue a esse ponto, comece a fazer essas dicas ao longo aí da sua semana. Comece hoje, você vai ver a diferença. E por fim, vamos descomplicar. Gostaram do programa de hoje? Então fiquem ligadinhos aqui na Rede TV todos os sábados às 10h30 da manhã. Agora fiquem aí com o giro no cerimonial Casa de Luca Praia, esse lugar lindo e maravilhoso para você realizar os seus sonhos. Então você já sabe, né, gente? Não complica. Descomplica! Pode ir, Leandro? Certamente que sim. Vai ficar aí o contato do Dr. Fábio nas redes sociais. Ixi, meu telefone é o seu? Meu, gente. Hora de estudar. Sutil. Hora de estudar. Perdoa? Quem perdoa é Deus, não. Eu sou diretor de televisão, não perdoo ninguém. O maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Bicho, eu vou pedir a Deus pra queimar teu celular. Aqui. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Pô, sou praticamente a diretora assistente. No, God! No, God, please, no! 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 Que pode ser... Tá vindo tão bem. Tô sabendo, vai. Aí... Que pode ser. Incentivos. Pera aí, deixa eu soltar minha mão. Sabia? Já tá gravando? Sim. Eu falei o que mesmo? Não sei. Qualquer dúvida, me procure. Geralmente, o PMMA é indicado para... Por óbvio, a contratação de portaria... Geralmente, o PMMA é indicado para... Como é que é? Por óbvio... Geralmente, o PMA é indicado... PMA não. Por óbvio...